E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudades, mas temos que continuar, né, nesse isolamento, até mesmo para a nossa segurança. Mas creio, se Deus quiser, breve estaremos de novo em sala de aula. Tenho certeza que vocês estão ansiosos para o retorno, mas por enquanto, né, enquanto não podemos, vamos continuar, né, daqui mesmo. Eu aqui da minha casa, vocês aí na casa de vocês, para darmos continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, peguem aí o material de vocês e vamos fazer as nossas atividades. Vamos lá. Aula de História, terceiro ano, página 47. Peguem a apostila de vocês e vamos dar continuidade para fecharmos a apostila 1, se Deus quiser, e entrarmos na apostila 2. Na apostila 1, na página 147, fala sobre o patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Patrimônios históricos podem ser prédios, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. A nossa cidade é uma cidade histórica. Por quê? Porque na nossa cidade tem muitos patrimônios históricos, muitos prédios que contam a história de Campos. Eu pedi a vocês para fazerem na semana passada, na aula anterior, uma atividade, né, falando sobre a história de Campos, para vocês pesquisarem. Eu mandei uma folhinha para vocês lerem e para vocês fazerem também uma pesquisa, para vocês ficarem sabendo mais a cidade onde nós moramos. E podemos concluir que Campos é uma cidade histórica. Por quê? Porque tem muitos prédios que fizeram história, né? Que marcaram a época, que contam sobre os escravos que aqui viveram, sobre os índios, Goitacá. Então, Campos é considerada uma cidade histórica por isso. Então, Campos é um patrimônio histórico, tá bom? É uma cidade que é histórica brasileira. Então vamos lá, página 147. Ainda hoje, nas atuais cidades, podemos encontrar indícios das primeiras vilas e cidades brasileiras, devido à sua importância histórica. Esses espaços são considerados o quê? Patrimônio histórico. E o que é patrimônio histórico? É o conjunto de bens que conta a história por meio de quê? Da sua arquitetura. Pode ser até mesmo que vocês moram em uma casa histórica. Mas como assim, tia, é uma casa histórica? É uma casa que não pode mexer na sua estrutura. Ou seja, por ser um patrimônio histórico, você apenas pode reformar para garantir que esse bem ele dure mais. Mas você não pode mexer na sua estrutura, você não pode derrubar e construir uma outra casa. Sabiam disso? Então, por quê? Porque é um patrimônio histórico. E quando é um patrimônio histórico, ele pode ser protegido por lei. Nós vamos ver isso agora mais um pouquinho. Então, o que nós chamamos de patrimônio histórico? Vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obra de artes e documentos. São várias as cidades históricas brasileiras. Nessas cidades ainda podemos encontrar o quê? Construções antigas, como eu falei com vocês, das casas. Também igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. A nossa cidade temos várias igrejas históricas, como a igreja do Jardim São Benedito, como a igreja da Praça São Salvador, nós chamamos de Catedral, né? Tem a Vila Maria, tem o Liceu de Humanidade de Campos, que hoje é uma escola, mas que também é um patrimônio histórico, e por aí vai. Existem muitos prédios históricos, muitos lugares históricos aqui da nossa cidade. A principal característica de um patrimônio histórico é ter sua conservação como de interesse público,
que por sua vinculação a fatos memoráveis da história no lugar e de seu povo, quer por ser considerável valor. Para garantir para garantir essa preservação, os patrimônios históricos passam por um processo de tombamento. Eu até coloquei aqui. O que é um tombamento? Tombamento não é você derrubar não, tá? Tombamento é o reconhecimento por meio de lei do valor histórico de um bem, transformando em patrimônio oficial público, instituindo o regime jurídico especial de propriedade. Ou seja, é um documento, né, que passa a garantir que aquele bem, aquele patrimônio não seja demolido. O que é demolido? Não seja derrubado para ser construído, por exemplo, uma outra casa, como eu havia dito, para ser construída uma outra igreja. Porque ele não pode ser derrubado, porque ele está garantido por lei. Existe uma lei que protege esses bens, né? Esses prédios, essas ruínas, né? Esses templos, essas igrejas, até mesmo as praças, que protege para que seja um patrimônio histórico e público, onde as pessoas têm acesso, mas que não pode, por exemplo, não existe um dono, né? Ah, eu sou dono. É o dono, mas você tem que cuidar e preservar e não pode fazer o que você bem entender, porque ele está protegido, tá? Por leis. Então vamos lá. No Brasil, existem construções que são tombadas por órgão público municipal, estadual ou federal. Então, eles recebem verbas, né, do governo municipal, estadual ou federal para manter o quê? De pé, para que a sua estrutura seja reformada, cuidada, para que haja, né, esse cuidado, para que não, com o tempo, ele não seja destruído. Esses órgãos passam a ser responsáveis pela preservação desse patrimônio. Então, quem é responsável para manter a preservação desses patrimônios históricos? O órgão federal, estadual, né, ou municipal. Então, vamos lá. Após o tombamento, esses bens passam a seguir uma legislação específica que impede que sejam destruídos ou alterados. Ou seja, eu tenho uma casa, eu moro em uma casa, tá? Que foi dos meus tataravós e por aí vai. É uma casa muito antiga, tá? Enquanto ela não possui esse tombamento, esse documento, ela pode ser mexida. Mas depois que ela é reconhecida como um patrimônio histórico, ela só vai poder ser reformada, preservada, mas ela não vai poder ser alterada, destruída, né? Quebrar toda ela, derrubar o chão e reconstruir. Por quê? Porque ela está protegida por uma lei, tá bom? Então vamos lá. O órgão responsável por tombamento, bens de interesse nacional, é o que? O IPHAN. O que é o IPHAN? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é encarregado de preservar o patrimônio cultural do Brasil. Então, o órgão responsável por tombar esses patrimônios, né, esses prédios, ruínas, estátuas, culturas, templos, igrejas ou até mesmo praças que eu acabei de falar com vocês, é o IPHAN, tá bom? Esse é o órgão responsável por dar este documento, né, por tombar esse patrimônio histórico, tá bom? E ele é encarregado de preservar, né, o patrimônio cultural do nosso país. Aí, virando a página, lá na página 148, saiba mais, que fala sobre os maia. Aí vocês dão uma lida e vamos lá para a página, para a questão 16 da página 148. O que é patrimônio histórico? Então, eu acabei de falar para vocês. Chamamos de patrimônio histórico o quê? Conjuntos de bens que contam a história por meio da sua arquitetura. Que são o quê? Vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramenta, meio de transporte, obras de artes e documentos.
tá bom? Na questão 17, o que é tombamento? E por que essa prática é importante? O tombamento é o quê? O reconhecimento por meio de lei do valor histórico de um bem, transformando em quê? Patrimônio oficial público, instituindo um regime jurídico especial de propriedade. Se ele vai ser municipal, se ele vai ser federal ou se ele vai ser estadual. Ele é importante por quê? Para garantir a preservação dos patrimônios históricos. Para manter de pé, para preservar, é necessário verba. O que é verba? Dinheiro. Então, é por isso que entra, né, o Estado, o governo federal ou estadual para poder mandar o dinheiro para que mantenha a preservação desses patrimônios históricos, tá bom? Na página 149 ainda tem a questão 18, com base no que aprendemos sobre patrimônio histórico, faça o que se pede. Escreva o nome de algumas cidades históricas brasileiras. Nossa, mas tem muitas cidades históricas brasileiras. Minas Gerais, né, é uma cidade assim que tem muitos patrimônios históricos, tem muitas cidades históricas, tá bom? E a nossa cidade também é uma cidade histórica. Letra B. Em sua cidade há patrimônio histórico tombado? Se sim ou não? Tem sim. Eu acabei de falar também para vocês alguns patrimônios que são protegidos por lei, que tem esse tombamento, tá bom? Questão 1, ainda da página 149. Complete o texto abaixo corretamente. A sociedade humana tem um início na pré-história. Esse período é marcado pela ausência de quê? O que não tinha no início da pré-história? Qual era mais importante que marcava essa época? A escrita, tá? Então, era marcada pela ausência da escrita. Os primeiros grupos humanos eram o quê? Quais eram os primeiros? Qual era o nome que recebia esses primeiros grupos humanos? São os nômades. E o que são nômades? Eles se deslocavam era um povo que se deslocava de um lugar para o outro em busca de quê? De alimentos. Então, a sociedade humana tem início na pré-história. Esse período é marcado pela ausência da escrita. Os primeiros grupos humanos eram nômades, pois deslocavam de um lugar a outro em busca de alimentos, para se tornarem o quê? Quando surgiu a agricultura, surgiu a pecuária, os nômades eles se tornaram sedentários. Isso mesmo. Os homens precisavam desenvolver o quê? A domesticação dos animais e a agricultura. Então, por que eles se tornaram sedentários? Porque eles começaram a domesticar os animais e a agricultura. Então, com isso, a domesticação de animais deu vida à pecuária. E a agricultura, né, acabou que eles plantavam, colhiam o seu próprio alimento, com isso eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, porque eles não se deslocavam mais de um lugar para o outro, começaram a criar, né, o seu próprio povoado. Vamos lá, página 150. Dádiva é uma palavra derivada do latim dativa, que significa um presente ou uma oferta. O Egito é uma dádiva do Nilo. É uma frase escrita no século V a.C. pelo geógrafo e historiador grego Heródoto. Explique essa frase. Então, o que é uma dádiva? Por que o rio Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo? Por quê? Porque o rio Nilo era um grande rio do Nordeste africano. E era através do rio Nilo que o quê? Que possibilitou que o antigo Egito crescesse às suas margens. Então, a história começou, né? O povoado começou em volta do Nilo por ser um rio, né? Que em sua volta tinha muitas terras. Então, por isso, o antigo Egito se desenvolveu, né, cresceu em volta do rio Nilo.
Por isso que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? É um grande rio do Nordeste africano que possibilitou o desenvolvimento do antigo Egito, que cresceu às suas margens. Questão 3. Observe as imagens abaixo e relacione corretamente. Número 1 com cidade fortificada e número 2 cidade portuária. Cidade de Paraty, na atualidade, os antigos pontos de escoamento do ouro, que seguiria para Portugal. E aí? É uma cidade fortificada ou é uma cidade portuária? O que é fortificada? Fortificada vem de forte, protegida. E portuária é uma cidade aberta, onde todo mundo chega e sai através dos pontos, né? Que nós chamamos de porto. E a outra que está falando é a cidade de Salvador, na época em que era murada, ou seja, muro significa proteção. Então, qual que é uma cidade fortificada e qual que é uma cidade portuária? Paraty, né? Já tem o seu porto, tá dizendo aí que é um dos antigos pontos de escoamento de ouro que seguia para Portugal. Então, já posso concluir que Paraty aí nessa época era uma cidade portuária, porque outras cidades, né, até mesmo, na verdade, outro país tinha acesso à nossa cidade. E Salvador, né, que era uma cidade murada, significa uma cidade o quê? Fortificada. Questão 4. Leia o trecho abaixo. Criado para assegurar a preservação do patrimônio cultural do Brasil, o PAC Cidades Históricas integra o Programa de Aceleração do Crescimento e é fruto da preocupação do governo federal com os sítios históricos urbanos, protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Por que as cidades históricas estão sendo preservadas pelo governo federal? Porque as cidades históricas são patrimônios do quê? Históricos tombados. E diante de seu valor, elas são protegidas por lei. Tá bom? Então, por isso que elas são, as cidades históricas estão sendo preservadas pelo governo federal. Tá bom? Porque são patrimônios históricos tombados e, né, elas estão protegidas por lei. E acabamos. Então, até o próximo vídeo, né, que entraremos aí na apostila 2. Um super beijo para vocês e até a próxima. Se Deus quiser, breve estaremos de volta. Apenas uma retificação para vocês, minha turminha em terceiro ano, eu havia dito que era a página 47, mas é página 147 da apostila, tá bom? A página de história é página 147, que foi a aula de hoje, tá? Retificando aí com vocês, não é 47, é página 147. Um super beijo.